Você já deve ter escutado em algum momento na sua vida que o carro a álcool ele tem que estar pelo menos 30% mais barato que a gasolina para ele valer a pena. Concorda comigo? Você já deve ter escutado isso. Porque o carro a álcool ele só faz autonomia de 70% da gasolina. Mas da onde surgiu esse cálculo? Quem fez esse cálculo? Esse cálculo é verdadeiro? É mentiroso? Então é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, tirar algumas dúvidas para vocês. E para eu falar sobre isso, eu vou ter que fazer uma viagem no tempo e voltar no passado para explicar da onde surgiu todo esse assunto que é tão polêmico entre os motoristas. Vamos lá. O carro a álcool, ele surgiu mais ou menos no Brasil na década de 70, final da década de 70, meado para final da década de 70. Tinha aquela famosa Fiat 47, 147, que provavelmente seu avô já teve, que era a álcool. Mas, naquela época, você tinha, por causa da crise do petróleo, e teve um incentivo do governo para que tivesse o combustível a álcool, certo? E naquela época não tinha o carro flex. Então, o carro ou ele era a álcool ou ele era a gasolina. Mas o carro a álcool, apenas a álcool, meio que não pegou no Brasil. Não fez muito sucesso, principalmente pela dificuldade de você ter postos para abastecer seu carro. Não tinha tantos locais assim como tinha para gasolina. Então foi algo que meio que flopou. O carro a álcool, a verdade é essa, flopou. Então meio que a galera não tinha essa preocupação de autonomia, de carro a álcool ou gasolina, mas em 2003 a Volkswagen lançou o primeiro carro flex no Brasil, que seria tanto para álcool quanto para gasolina. E naquela época rolou esse assunto que é polêmico até hoje, entrou em vigor. Era muita gente querendo saber, vale mais a pena botar no meu carro álcool, botar gasolina? E fizeram um teste naquele período de 2003, ou seja, mais de 20 anos atrás, fizeram um teste onde que, naquela época, era outros motores, era outro esquema, chegaram à conclusão que o álcool ele consumia 30% menos de autonomia do que a gasolina. E daquela época para cá, até hoje, as pessoas vão passando essa informação à frente, sem saber se é verdade ou não é verdade. E mesmo com as mudanças, a evolução dos carros, continua se falando muito sobre isso, que o carro a álcool, a autonomia de 70%, do carro a gasolina. Então, galera, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa antes de fazer esse vídeo, assisti vários vídeos, pesquisei a fundo. Inclusive, um dos vídeos, eu vou até botar na descrição, onde o cara faz um teste com um carro, um Kicks e um Voyage, perdão, um Kicks e um Voyage, vou deixar na descrição, se de repente você quiser assistir, e ele faz o teste e no carro, o Kicks, ele teve 75% de autonomia comparado com a gasolina. E no Voyage ele chegou a 79% de autonomia. Ou seja, com as mudanças, dependendo do carro, nem sempre pode ser até usado essa informação como uma base, mas muitas das vezes isso não é real. O melhor que você pode fazer é pegar o seu carro, fazer aquele teste, enche o tanque, roda, depois você completa e vai ver qual é a autonomia. Mesmo porque vai variar muito de carro para carro. Não é uma parada que você pode afirmar. 70% todos os carros, 70% da autonomia do álcool perante a gasolina. Então você tem que fazer o teste no seu carro. Inclusive, eu durante um período trabalhei com um carro alugado, era um Kicks também. Eu rodei no etanol, na época eu não lembro se eu fiz vídeo, mas eu fiz o cálculo, foram vários tanques, eu fiquei alguns meses com o carro alugado, e no final das contas eu preferi rodar com gasolina. A autonomia do Kicks, que eu alugava na época, na gasolina ela era mais vantajosa do que no etanol. Então não é, em primeiro lugar, não é certo que todos os carros vão bater nessa média. Esse estudo, essa pesquisa, ela é uma pesquisa antiga, defasada, mudaram-se muitas coisas nesse período de 2003 para cá. Então, não. Isso é um mito. Não é verdade que 70% da autonomia do etanol comparado com a gasolina. Isso vai depender de carro para carro, vai depender até do seu modo de dirigir. Então, o correto é você
no seu carro, fazer o teste e avaliar se o seu carro ele tem autonomia boa para etanol ou não. Mas 70% cravar não é verdade. Então faça o teste, e se você, por algum motivo, já fez esse teste, escreva aí nos comentários quanto que o seu carro faz, se o seu carro, qual é o modelo do seu carro, se o seu carro ele rende melhor no etanol, se o seu carro rende melhor na gasolina, para agregar valor ao vídeo. Mas 70% não é um valor certo, é um valor defasado, de uma pesquisa defasada de 2003, beleza? E nas pesquisas que eu fiz, a grande maioria não bate 70, bate mais do que 70. Então, se você está na dúvida, faça o teste, é a melhor opção para o modelo do seu carro, mas cravar que 70%, isso é mito, não é verdade. Sério, se você gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal, e depois que fizer o teste, volta aqui e comenta para agregar a esse vídeo. Fui!